Oi, seja bem-vindo a mais esse vídeo do nosso módulo 4, enrolei toda a língua para falar aqui. Muito bem-vindo, tá? Nesse vídeo eu vou te falar basicamente, sobre a principal coisa que você tem que ter antes de começar uma copy. Ou uma das principais, de fato é a principal coisa que você tem que ter antes de começar uma copy. Né? Então, antes de sentar para escrever, antes de ir lá e começar a usar os blocos de persuasão, você mais ou menos tem que pensar o que você vai criar no futuro, né? Então, imagina que você tem uma caixa de Legos que são os seus blocos de persuasão e você começa a montar alguma coisa. Se você não sabe o resultado que você quer gerar no final, você vai montar um negócio que no fim das contas não é nada, né? Talvez você comece, aí você fala, acho que eu vou montar uma casa, depois você desiste e começa a montar uma girafa, e aí você fala, não, acho que essa girafa tá parecida mais com um cavalo, não, acho que eu vou fazer um cachorro aqui. E aí você termina fazendo um garfo, né? Então, para que você não caia nessa armadilha, você vai aprender agora o que a gente chama da grande ideia. Eu aprendi esse conteúdo, esse conceito com o pessoal da Empíricos, que é uma das maiores empresas que usa copywriting aqui no Brasil até hoje, né? Hoje eles faturam mais de 200 milhões de reais por ano usando simplesmente copywriting. E eles fazem parte de um grupo muito maior, que é o Grupo Agora. É um grupo que tem mais de 50 empresas no mundo inteiro. Então, muito desse conceito, desse conteúdo que eu vou passar para vocês aqui, eu aprendi junto com esses caras. E eles são uma empresa que faz copy todo dia, né? Então, o tempo todo eles precisam criar e para isso eles têm uma metodologia. E essa metodologia basicamente começa por aqui. O que é isso? É a grande ideia. A grande ideia é a essência, é o insight, é a principal ideia da sua copy, tá? Então é mais ou menos assim, você fala, bom, eu vou construir uma casa, ok, essa casa vai ser uma casa moderna, eu vou colocar vidro todo por fora, eu vou construir um heliponto no telhado, e ela vai ser uma casa super chique e bonita, é assim que eu vou construir. E aí você pega os seus blocos e começa a construir, certo? É mais ou menos assim que você faz. Agora, em copy, o que é a ideia da casa? É a ideia principal da sua copy. Tá, então, o que é essa ideia principal, ou essa big idea, né? Existe um cara pouco conhecido, mais ou menos bom, que chamava David Ogilvy, que já morreu há um tempo atrás. E ele falou sobre a big idea, ou a grande ideia, tá? Então eu vou ler para vocês o que o Ogilvy escreveu, qual é a citação que eu tenho aqui do Ogilvy para falar sobre essa grande ideia, tá bom? Então, a grande ideia é uma ideia que instantaneamente é compreendida, tá? Ela é importante, ela é instigante, ela é beneficial, ou seja, ela gera um grande benefício para o seu cliente, tá? Quando ele lê, ele vê que tem um grande benefício ali, mas ela é instigante, ela é uma coisa diferente, tá? Ela também leva a uma conclusão inevitável, né? Então, eu vou explicar um pouco mais o conceito, tá? Mas entenda isso. Ela leva a uma conclusão inevitável, tá? E a conclusão é de que é mais fácil comprar seu produto para ter o resultado, tá? Mais para frente, então, essa ideia vai chegar à conclusão, ou vai ajudar você a chegar à conclusão de que ela é de fato muito importante e muito clara para o seu cliente. E eu sei que talvez tenha ficado meio claro, meio difícil, porque eu li em inglês aqui e estava traduzindo automaticamente para vocês, tá bom? Mas a grande sacada aqui, que você tem que olhar, é que as big ideas, ou as grandes ideias, são incomuns, raras, inusitadas e provocantes, né? Então é a grande ideia da sua copy, é como é que a sua copy pode ser diferente de qualquer outra coisa. A sua copy tem que ser, naquele dia que a pessoa lê ou que ela vê o vídeo, a coisa mais interessante que ele viu até agora. Para a sua copy ter de fato uma big idea, ou seja, para a sua copy ter uma grande ideia por trás, tudo que você precisa é criatividade, né? Então vou te dar alguns exemplos de algumas big ideas que a gente conhece, que a gente entende como, porque aí vai ficar mais fácil você entender, né? Por exemplo, uma das grandes ideias que já se usou em copy, né? Olha, por que os franceses vivem mais mesmo comendo queijos, carnes e fumando como chaminés? Fala assim, como assim? Se você parar para ler um texto como esse, se você de fato sabe que os franceses vivem mais do que a média das pessoas, e eles te perguntam assim, cara, por que os franceses vivem mais se eles comem queijo, bebem vinho o tempo todo e fumam que nem os doidos? Cara, isso é algo instigante, é algo diferente, é algo que eu nunca vi se falar antes. Então, tô curioso para ler esse negócio, né? Então, e aí você começa a ler. A sua big idea
pode ser a sua headline, ou seja, só o seu título, né? O seu título pode expressar a sua big idea. Na verdade, o seu título sempre vai expressar a sua big idea, mas a sua big idea não precisa ser um título por si só, ok? Então, a grande ideia da sua copy não precisa ser um título por si só. Ela precisa ter dentro dela um título que você vai tirar dali do meio, tá bom? Então, quer ver outro exemplo? Esse daqui é em inglês, né? Então, The Amazing Secret Discovered by a One-Legged Golfer. Então, o segredo incrível que foi descoberto por um golfista ou um jogador de golfe de uma perna só, que aumenta em 100 metros qualquer tacada que você der, ou seja, você joga a bolinha 100 metros mais longe e tira 10 tacadas do seu jogo. Você sabe que golfe é um jogo que se conta por tacadas, né? Então você tem lá 18 buracos, em quantas tacadas você consegue matar esses 18 buracos, né? Ou seja, ele fala, você tira 10 batidas do seu jogo e aumenta 100 metros cada tacada que você der. E isso foi descoberto por um golfista ou um jogador de golfe de uma perna só. Você quer saber sobre isso? É super curioso, né? É algo diferente, inusitado, raro. Percebe? Essa copy rodou por, deixa eu ver por quantos anos ela rodou. 30 anos. Por 30 anos rodou essa copy vendendo um curso online, ou na verdade na época era um curso por correspondência, de golfe. Olha que maluco, né? Então a sua big idea pode levar anos para inspirar, né? Inclusive essa é uma das grandes sacadas que o Ogilvy fala. A sua big idea, então, ela é algo importante, né? Importante para quem? Para o leitor. É algo relevante, é o produto, é relevante para o produto que vai ser vendido. Então ela é muito importante para o seu leitor e muito relevante para o produto que está sendo vendido. Segunda coisa, a segunda regra do Ogilvy para Big Ideas, ela é instigante, né? Então você não vai conseguir reter a atenção das pessoas se der para elas uma coisa que todo mundo está dizendo. Você não vai conseguir prender a atenção das pessoas se você falar uma coisa que todo mundo fala. A Big Idea é algo novo, provocante, é algo corajoso de se dizer. É algo que faz o seu receptor sentar e parar para prestar atenção. É algo que ele vai olhar e falar assim, peraí, deixa eu olhar esse negócio direito. Eu tô curioso para entender esse negócio. E se você olhar, por exemplo, esses sites onde eu dei as ideias para vocês no módulo passado, e foram o BuzzFeed e mais um agora que eu não me lembro, são sites que fazem títulos com big ideas muito boas, né? Então são títulos ou headlines que representam a big idea de um artigo, né? Ou seja, basicamente sobre o que é que você vai falar na sua copy, tá bom? Se a gente puder resumir uma big idea, é isso. Sobre o que você vai falar na sua copy, né? Então qual é o bicho que você vai construir com esses blocos de persuasão? Então você pode falar sobre o golfista de uma perna só, né? Que ensina você a jogar golfe melhor do que todo mundo. Você pode falar por que os franceses vivem mais, mesmo tendo uma vida menos saudável, né? Outra coisa que você pode falar, outro big idea que rodou por muitos anos foi o seguinte: o investimento ilegal por 41 anos é liberado novamente. Usado para criar uma das famílias mais ricas do mundo, pode trazer um retorno de 665% em 12 meses ou menos. Olha que maluco. Você não leria um negócio desse? Assim, um investimento que antes era ilegal, agora é tornado legal novamente, e que esse investimento fez uma das famílias mais ricas do mundo. E pode trazer um retorno para você de mais de 600% em 12 meses ou menos. Poxa, eu quero ver esse negócio, né? Então essa também é uma copy que rodou nos Estados Unidos por anos e funcionou por muito tempo. Você está começando a pegar o que é a Big Idea? É basicamente a essência da sua copy. Qual é a história que você vai contar? O que você vai falar? É um segredo? É uma história? É um contexto? É uma coisa nova que aconteceu? É uma oportunidade de mercado? O que você vai falar, né? No caso, por exemplo, do Copywriter Pro, uma das coisas que a gente olhou é que na primeira vez que eu vendi o Copywriter Pro, né, no primeiro lançamento que eu fiz uma big idea da profissão, né? Ou seja, eu vou falar para as pessoas se tornarem copywriters e para que essa profissão seja a profissão dela no futuro. E a gente teve um bom resultado de vendas, né? Agora, quando eu falei a big idea da persuasão da influência, quando eu mudei o contexto da copy e comecei a falar mais sobre persuasão e influência do que de fato sobre a profissão de copywriter no começo do texto, eu peguei muito mais gente, né? Ou seja, as pessoas estão muito mais curiosas por persuasão e influência do que no mercado em geral, né? Do que se tornarem copywriters, né? Ou seja, e essa big idea me trouxe um retorno 2 vezes maior. Foi o maior lançamento que a gente já fez dentro do Copywriter Pro, de turma, né? A maior turma que a gente já fez.
usando essa big idea de persuasão e influência, uma habilidade que você tem que masterizar, e tá aqui um grande segredo, ou seja, os segredos da persuasão e da influência revelados. Essa era a big idea da nossa copy, do nosso lançamento, tá? Outra coisa que o Ogilvy fala, né? A big idea, então, ela tem que ser importante, como eu te falei, importante para o seu cliente, importante para ele tem que valorizar a sua big idea. Ela tem que ser instigante, diferente, algo que você fala, cara, quero ler esse negócio, ela é provocante, né? Ela é um benefício para o seu cliente, ou seja, ela é algo que para o seu cliente é um benefício muito claro, é algo que ele fala assim, meu, eu quero aprender esse negócio, eu quero ler esse negócio até o final, né? Tô interessado por isso. E por último, ela leva a uma conclusão inevitável. Como assim? A big idea precisa ter uma lógica fundamentalmente muito simples, tá? Ela é mais ou menos assim. Ela deve ser fácil de entender e de ver como o produto resolve o problema do receptor com essa promessa, né? Então, no final das contas, a conclusão que você vai chegar é: esse produto que o cara está falando, que ele está vendendo nessa copy, de fato resolve o meu problema, né? Ele de fato resolve o problema que eu tenho e que ele me mostrou que eu tenho dentro da copy, né? E que tem tudo a ver com a ideia principal da copy que você está criando, tá bom? Então, para resumir o conceito do Ogilvy, as big ideas são importantes para o cliente, são instigantes e provocantes, são um benefício para o cliente e levam à conclusão de que a pessoa deve comprar o produto para ter o resultado que está sendo prometido por ali, tá? Ao mesmo tempo, elas são incomuns, elas são raras, elas são inusitadas, elas são provocantes, tá? Então, essas big ideas que você tem, enfim, como é que você vai saber para você... Como é que você vai identificar uma big idea? Como é que você vai saber de fato que você chegou numa ideia importante que você poderia escrever, né? Num conceito principal, né? Em como que você vai fazer para chegar numa grande ideia? Você vai fazer o seguinte, você tem 5 perguntas que você pode fazer para saber se você está no caminho certo. A primeira é, cara, você quase engasga quando você ouve isso? Então, por exemplo, quando eu falo, cara, você quer aprender a jogar golfe com um cara que tem uma perna só? O cara, como assim, velho? Peraí, como assim? Né? Então, no litoral sul de São Paulo, lá em Santos, tem um surfista que é o Pirata, né? E ele tem a escola do Pirata, e o Pirata é um surfista que tem uma perna só, né? E por ele ter uma perna só e surfar e ensinar surf, ele tem um posicionamento único completamente diferente de todo mundo, né? Ou seja, a escolinha dele vai super bem e ele é muito conhecido em vários lugares. Talvez até você já tenha ouvido falar do Pirata, né? Então, a primeira coisa é, você quase engasga quando você ouve essa ideia, né? Então, caramba, peraí, como assim? Deixa eu entender esse negócio. Você pensa assim, como assim, velho? Deixa eu ler isso aqui. Né? Ou então, caraca, isso é muito interessante. Ou algo tipo, meu, eu tenho que lembrar disso aqui. Deixa eu ler esse negócio que eu vou ter que ler isso aqui melhor. Né? Deixa eu guardar ele aqui um pouquinho. Ou então você pensa assim, putz, eu nunca tinha pensado nisso antes. Caramba, isso aqui realmente é uma ideia boa. Né? Então, e aí você começa a ler a sua copy. Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer, então, tá? Você quase engasga quando você ouve ela. Segunda pergunta, você gostaria de ter tido essa ideia? Você para e pensa assim, puta, essa ideia é muito legal, cara, eu queria ter tido essa ideia, sabe? Então, se você pensa isso da sua big idea, você tá no caminho certo. Terceira pergunta, ela é uma ideia única? Ou você já viu ela em todo lugar? Se você já viu ela em todo lugar, ela não é uma big idea, tá? Então, ela não é, de fato, uma ideia grande que vai fazer toda a diferença na sua copy. Eu vou falar um pouco mais depois sobre isso se eu não tiver uma big idea, né? Mas já vou falar sobre isso. Quarto, ela se encaixa perfeitamente com a sua estratégia? Ou seja, por exemplo, eu falar de persuasão e influência se encaixa perfeitamente com vender um curso de copywriting no final? Pô, se encaixa. Perfeito. Então é uma big idea, ou pelo menos eu estou no caminho certo, né? Você tem que responder sim para todas essas 5 perguntas, tá? E a última, ela pode ser usada pelos próximos 30 anos? Essa daqui é uma das principais perguntas. Ela pode ser usada pelos próximos 30 anos? Por que isso? Porque para ser de fato uma ideia diferenciada, uma copy deve ser um ativo que você constrói. Você faz uma vez e toda vez que ela é lida de novo, ela gera a necessidade das pessoas de comprar. Independente de ser agora ou daqui a 15, 20 anos. Tá? Então essas são as 5 perguntas. Você quase engasga ao ouvir? Você gostaria de ter tido essa ideia? Você vê essa ideia como uma ideia única? Ela se encaixa perfeitamente com a estratégia e ela pode ser usada pelos próximos 30 anos. Essas são as 5 perguntas que o Ogilvy ensinou para nós para saber se a gente tem uma big idea, ou de fato uma ideia grande, uma ideia que vai fazer toda a diferença na nossa copy. Agora, importante. Rafa, e se eu não tiver uma big idea para começar a copy? Eu tenho um cliente e, eu não consegui pensar em nada, sabe? A copy que eu tenho
ela é uma ideia legal, diferenciada, as pessoas estão curiosas, mas não é única, já foi feita no mercado, ou já tem outras pessoas que estão fazendo parecido, ou então, putz, eu não tô assim, ela não gera assim tanta curiosidade, ela é uma coisa um pouco mais pragmática, ou então, putz, talvez eu não consiga usar ela pelos próximos 30 anos, talvez eu consiga usar ela só, sei lá, por esses 6 meses. Não tem problema, tá bom? A gente está sempre em busca de big ideas. A gente está sempre em busca, como copywriters, de grandes ideias para escrever uma copy fantástica que vai durar por muito tempo. Agora, não quer dizer que você não consiga criar uma copy sem ter uma grande ideia como essa, tá bom? Então você pode e funciona, tá bom? Agora, não vai ser uma explosão. Para ser uma explosão, para ser aquele negócio que vai durar por anos e que vai de fato construir um negócio baseado simplesmente em uma copy, como já aconteceu com muitas pessoas, você precisa de fato ter uma ideia diferenciada, uma ideia única, uma ideia inusitada que as pessoas param para olhar e que faz todo sentido, tá bom? Essa é a grande essência da Big Idea. Quando você tem a Big Idea, quando você tem a ideia principal do seu produto, quando você sabe o que você está construindo na sua copy, você consegue construir ela com os blocos de persuasão corretos, alinhados, toda a estratégia feita do começo até o final, tudo para o mesmo objetivo, que é fazer as pessoas lerem do começo até o fim e comprarem o seu produto, tá bom? Então, é mais ou menos como o primeiro passo que você vai ter que dar. Qual é a ideia principal de copy que você vai criar? Isso é a Big Idea, é assim que a gente cria uma grande ideia, ela tem que responder essas 5 perguntas que eu te disse, tá? E se você conseguir criar para todas as suas copies, você vai se tornar de fato um copywriter excepcional. Sempre fique à procura de grandes ideias para criar suas copies, tá bom? Muito bem, então agora para a gente treinar, criar novas ideias ou criar grandes ideias, eu vou te dar uma tarefa. Você vai criar a Big Idea para 10 produtos diferentes. 10 produtos diferentes, eu quero que você crie uma grande ideia, ou seja, para que você tenha um viés para você começar. Então, como você falaria, ou qual é o gancho que você puxaria para cada uma dessas 10 ideias que eu vou te dar aqui nesse exercício, tá? Então primeiro, um sistema de alimentação natural que cura diabetes. Qual vai ser a Big Idea que você vai ter? Né? Como você falaria desse produto? Qual é o ângulo que você vai usar? Qual é a grande ideia que você vai falar sobre esse produto? Segundo, um serviço de copywriting. Né? Então, quando você vai prestar um serviço de copywriting, se esse é o produto, qual é a grande ideia que vai fazer as pessoas do final comprarem um serviço de copywriting e que você pode colocar? Terceiro, uma newsletter de investimento imobiliário, ou seja, uma assinatura de um material, de uma carta que chega todos os meses ou todas as semanas na sua casa, a respeito de investimento imobiliário, bem parecido com o da Empíricos, como eles fazem, tá bom? Esse é o produto, então, o terceiro produto. Quarto, uma área de membros por assinatura para pessoas que querem emagrecer. Quinto, a cafeteira Nespresso. Sexto, um serviço de contabilidade. Sétimo, um curso online de copywriting. Oitavo, treinamento presencial de inteligência emocional. Nono, ferramentas de e-mail marketing. Décimo, formação em coaching. E 11º, academia de ginástica. Esses são os 10 produtos que eu quero que você crie uma grande ideia, tá bom? Então, como você faria as pessoas se interessarem por esses produtos? Qual é a história principal, a grande coisa que você vai contar na sua copy? Aqui a grande sacada é, use uma coisa só. Não existe uma big idea que são 4 coisas, tá bom? Então, se você tem um segredo, é uma ideia, é uma coisa que faz toda a diferença, tá bom? Como, por exemplo, da Air Fryer. Né? Por que eu não coloquei o da Air Fryer aqui? Né? Porque eu já falei tanto dela. Mas qual é a big idea da Air Fryer? Né? A Air Fryer é uma fritadeira que não usa óleo. Essa é a big idea dela. Né? Essa é a grande ideia desse negócio, desse produto. Cara, um negócio, uma fritadeira que não usa óleo e que funciona de verdade. Depois, a tua copy só tem que provar que isso funciona. Porque, enfim, não é à toa que ela é um grande hit, um grande sucesso. Né? Então, você vai criar para essas 10, na verdade 11, né? 11 produtos diferentes, você vai criar uma grande ideia, uma ideia principal. E essa ideia não precisa ser um texto longo não, tá? Na verdade é 2 ou 3 linhas ali que falam, bom, então eu vou falar sobre serviço de contabilidade. Cara, eu vou contar a história do cara que usou um serviço de contabilidade para economizar 3 milhões de reais todos os anos. Opa, show de bola, entendeu? Já é uma ideia melhor para você começar a falar sobre contabilidade, né? Então não é um serviço de contabilidade que você vai falar de novo sobre as mesmas coisas que todo mundo fala, tá bom? A grande sacada aqui é achar algo que ninguém nunca falou e fazer isso de uma maneira única na sua copy, tá bom? Esse é o exercício então e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!